um processo que demorou, né? Não foi de uma hora para outra. Eu falei, não, eu vou largar meu emprego aqui, que eu estou ganhando bem, e vou arriscar fazer um negócio novo, não vou ganhar nada por um tempo e tal. Não é uma coisa fácil de fazer, ainda mais quando você tem família, quando você tem contas, né? Eu, desde pequeno, eu sempre gostei muito de tecnologia, sempre gostei muito de computador, de programação e tal. Eu fui aprender a programar com 12 anos, quando, década de 80, ninguém nem sabia o que era computador direito. Por muitos anos, ao longo da minha carreira, essas coisas ficaram um pouco no segundo plano. Eu fiz administração. Nessa época, era a época que o mercado financeiro estava bombando e todo mundo falando, ganhar um monte de dinheiro no mercado financeiro e tal. Então, também já ia um pouco por ali, né? Eu passei bastante tempo no mercado financeiro. Eu trabalhei em banco, trabalhei depois mais 7 anos num fundo. O conhecimento que eu tinha de business, de 20 e tantos anos de mercado, com conhecimento de administração e finanças e tal, e você casa isso com a parte de tecnologia, né? Ciência de dados mistura um pouco das duas coisas. Que eu achava super legal de banco, né? Você ter aquela coisa dinâmica de todo dia tem um monte de coisa para fazer e aquela tensão e aquela coisa, mas que ao longo do tempo vai cansando e perdendo um pouquinho o charme. Os interesses mudaram mesmo, né? Como eu falei, eu sempre gostei de tecnologia, né? E uma coisa que me marcou assim principalmente no último ano que eu estava no mercado, era quando eu conversava com meus amigos do mercado financeiro, e eles, no final de semana, liam The Economist, eles liam Financial Times, não sei o quê. Quando eu lia final de semana, era Wired, era TechCrunch, eram os blogs de tecnologia. Então, para mim estava super claro que eu estava no ambiente errado, assim. Aí eu decidi tentar, arriscar. É um processo que demorou, né? Não foi de uma hora para outra. Eu falei, não, eu vou largar meu emprego aqui, que eu estou ganhando bem, aí vou arriscar, fazer um negócio novo, não vou ganhar nada por um tempo e tal. Não é uma coisa fácil de fazer, ainda mais quando você tem família, quando você tem contas, né? O que eu fiz? Eu decidi sair do fundo. Primeiro, olhar outras coisas, o que tem para fazer. A tecnologia é uma coisa meio ampla, né? Tem um monte de coisa para fazer. Então, você começa a ler cada vez mais de ciência de dados naquela época e acho que isso é uma coisa legal, porque isso é uma coisa que eu consigo casar o conhecimento que eu tinha de business, de 20 e tantos anos de mercado, com conhecimento de administração e finanças e tal, e você casa isso com a parte de tecnologia, né? Ciência de dados mistura um pouco das duas coisas. Voltei à parte de estagiário. Porque daí o que eu pensei, né? Não adianta eu fazer um monte de curso e falar, eu vou conseguir um emprego de cientista de dados em alguma empresa. Não vou conseguir, né? Não dá para eu competir por aí. Então, o que eu fui fazer? Eu falei, vamos ver o que é trabalhar como cientista de dados no mercado. Então, liguei para os meus amigos, todo mundo que eu conhecia que tinha alguma empresa, e falei, posso ficar um tempinho aí ajudando e aprendendo? Então, eu acabei fazendo 2 estágios bem legais. Primeiro eu fui numa empresa de joguinho de celular. O segundo estágio foi numa construtora, e daí completamente diferente o ambiente, né? Uma empresa grande, com um problema um escopo bem aberto, né? O cara falou, senta aí e vê o que dá para fazer. Então, eles têm uma área hoje de ciência de dados lá que eu ajudei a começar. Porque eu acho que isso é uma coisa que é bem diferente você tomar uma decisão dessas quando você tem 20 e poucos anos, 30 anos, e quando você tem 40 e tantos, com uma família e uma vida inteira fazendo uma coisa que você sabe fazer, e de repente você vai para uma coisa que você não sabe fazer ainda, né? Por um lado, é muito mais difícil você tomar essa decisão, né? Mas por outro lado, é assim, você construiu bastante coisa já ao longo da tua vida. Então, primeiro, você sabe como é que é uma empresa, você sabe o que é uma empresa, o que precisa para você montar um negócio, o que precisa para você ir falar com o cliente. Tem a facilidade que você chegou num ponto da tua vida em que você já conseguiu guardar alguma coisa, você consegue saber o quanto que você tem de fôlego ali e tomar essa decisão que você vai arriscar por um tempo, e você sabe quanto tempo você aguenta arriscar e tal. Então, e outra coisa que para mim foi essencial nessa transição foi networking, né? E isso foi uma coisa que eu usei
muito, assim, principalmente nesse ano que eu estava estudando e tentando me achar e tal, foi me conectar com todo mundo, conversar com todo mundo que eu conhecia. Facilita muito a nossa vida na hora que você vai montar o teu negócio. Você sabe com quem falar, então eu preciso chegar em alguém no banco tal. Tá bom, eu consigo chegar, eu conheço alguém que conhece alguém. Eu acho que a gente tá mais preparado e mais pronto para esses desafios do que alguém que está começando. Quando eu entrei na Beaver, eu conheci a Beaver através de um dos investidores da Fisher, que é quem começou a ideia da Beaver, né? Investidora da Beaver. A empresa já existia, né? Então já vinha rodando há algum tempo. Não posso dizer que a ideia da Beaver foi minha. Eu entrei e o negócio já estava rodando. Então a Beaver opera ainda no mercado imobiliário. Tá? O projeto original da Beaver era uma plataforma, uma marketplace de produtos financeiros imobiliários. Então, uma forma de você ajudar incorporadoras pequenas a conseguir vender as carteiras delas e se financiar com os bancos ou com os fundos de investimento ou com quem for. Né? O que eu fiz quando eu entrei foi trazer bastante coisa de tecnologia, porque tinha pouca coisa de tecnologia até então. Mas o que a gente percebeu foi que era um projeto bastante difícil de executar. E o que a gente decidiu mais recente foi daí mudar o escopo e afunilar, na verdade. Vamos começar com uma coisa bem mais simples, que era um dos projetos que a gente tinha para a Beaver. Nesse processo de você ajudar as incorporadoras a vender as carteiras, é uma forma de você analisar os documentos das carteiras de uma forma automática. O que a gente percebeu é que esse sistema ele tem um uso muito maior do que o foco, o que a gente estava dando para ele, né? Então, é óbvio, ele é super útil se você vai pegar essas carteiras de incorporadora para você conseguir processar mais rápido, mas também um banco processa milhares de pedidos de crédito de financiamento imobiliário todo mês. Esses caras também precisam processar essas matrículas, ler essas matrículas, esses documentos todos. A gente está enfrentando. Aos poucos a equipe foi se desmanchando, até porque a gente fechou o escopo e aí quando o desenvolvedor saiu, a gente esperou um tempo para contratar outro. Então, por um bom tempo, a gente tocou a empresa sem equipe praticamente, só os sócios. Encontrar pessoas capacitadas não é fácil. Você conseguir chamar alguém super bom para uma startup que ainda nem tem um produto direito, é só com uma promessa, fala, vamos vir para cá, você vai ganhar alguma coisa, você vai ter um pouco de equity talvez, e daqui a 2 anos a gente vai ser o próximo unicórnio e você vai ficar rico junto com a gente. Não é uma proposta super simples para um cara com 20 e poucos, 30 anos aceitar, né? Então, já começa por aí. Você está competindo com os caras onde todo mundo quer trabalhar. Então, um pouco por aí. E a outra coisa é você conseguir identificar a pessoa que vai ser um fit muito bom no teu time, né? Porque também o cara pode ser muito bom, mas é o cara que vai estar sentado do teu lado o dia inteiro. E, como eu falei, é o cara que vai ser o cara, né? A pessoa que vai desenvolver. Não é que a gente tem um time de 15 pessoas. Vai ser esse cara. Então, é uma decisão difícil, assim. Então, a gente recebe um monte de currículo, conversa com um monte de pessoas, até a gente ter um pouco de confiança, certeza a gente nunca vai ter, mas um pouco mais de confiança de que a pessoa é a pessoa certa para o time. Além do fato de a gente vai ter escritórios no Silicon Valley, na Europa e no mundo inteiro, além disso, o que eu queria muito era que a Beaver fosse uma referência para todo mundo que precisa processar uma quantidade grande de documentos, que é um problema difícil de resolver, mas é um problema que um monte de gente tem, um monte de empresas precisam de coisas desse tipo para otimizar, para melhorar a produtividade dos times no geral, assim, não só do time jurídico. Eu acho que a primeira coisa importante que as pessoas precisam saber quando estão entrando no mundo de startups, ou entrando no mundo, que eu digo empreendendo mesmo, né, é que você está tomando um risco.
Não é que você vai montar o teu negócio e daqui a 2, 3 meses você vai estar ganhando milhões, né? Você vai ficar trabalhando bastante tempo sem ganhar nada. Você provavelmente vai ter que investir não só teu tempo, mas talvez até teu próprio dinheiro, colocar teu dinheiro no negócio. Então, assim, você tem que entender que você tá correndo um risco. Eu acho que é importante você saber o que você sabe, saber o que você é bom e procurar pessoas que complementam os teus conhecimentos. Porque também não adianta você achar que, cara, eu sou super bom em programação, então eu vou conseguir montar meu negócio. Só que o teu negócio não é só isso. O teu negócio você tem que ter tem toda a parte burocrática de você ter uma empresa, você tem que falar com o cliente, você tem que falar com o investidor, você tem que fazer o teu site, você tem que fazer comunicação, você tem que fazer um monte de coisa. Então é bom você se conhecer bem, saber bem o que você consegue fazer e o que você não consegue e buscar as pessoas que vão te ajudar no que você não consegue fazer. Mesmo as coisas que hoje eu considero sorte, né? Eu tenho a sorte de ter começado num mercado que hoje, felizmente, é super demandado, investido em habilidades que hoje são super importantes, que eu fiz isso lá atrás sem saber se eram importantes ou não. Então, óbvio que isso é sorte, mas também, quer dizer, eu investi nisso ao longo de muitos anos e quando eu resolvi parar há 2 anos atrás, sair do mercado financeiro e tal, eu investi ainda mais, muito mais tempo, muito mais energia para aprimorar o que eu já sabia e, óbvio, aprender muito mais coisas que eu não sabia. Então, de novo, assim, sorte porque eu já sabia muito disso que eu comecei isso lá atrás. A outra coisa que também dá para considerar um pouco de sorte é ter os relacionamentos certos, né? Eu acho que, felizmente, eu tive muita ajuda de muita gente nesses últimos 2 anos aí, que foram graças aos relacionamentos que eu consegui ter ao longo da vida. Agora, relacionamentos também não necessariamente é uma questão de sorte, né? Você trabalhou muitos anos, você constrói esses relacionamentos, tem que trabalhar com eles, as pessoas têm que ter um respeito por você e tal, isso é tudo coisa que é hard work. Então, eu pelo menos quero acreditar que muito do que eu construí ao longo da minha vida foi devido ao meu próprio esforço mesmo e não sorte. O esforço sozinho não é suficiente e definitivamente a sorte sozinha não é suficiente, porque você pode ter muita sorte, mas não adianta você ficar esperando que eu vou ter tanta sorte que vai aparecer uma startup aqui e eu vou tocar a startup e vou ficar milionário. Não vai acontecer.